Esse vídeo é a reflexão do segundo domingo da Quaresma, ano A. Esse domingo é conhecido como Domingo da Transfiguração. Domingo passado, o primeiro domingo da Quaresma, o Domingo das Tentações. E este domingo, o segundo domingo, o Domingo da Transfiguração. Duas reflexões na missa deste domingo. A primeira, Jesus é o Filho de Deus. Por dois momentos, o Evangelho nos chama a atenção, nos mostrando que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Primeiro momento é a própria transfiguração. Diz o Evangelho que o rosto de Jesus brilhou como o sol, que as suas roupas ficaram brancas como a luz. Já era um prenúncio daquilo que iria acontecer com Jesus na sua glória, na sua ressurreição, nos mostrando que Jesus é o Filho de Deus. E o segundo momento é que diz que apareceu uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu a voz que disse: "Este é o meu Filho amado". Na Bíblia, a nuvem é o símbolo da presença de Deus na nossa história, na nossa caminhada. No Antigo Testamento, a nuvem acompanhava a caminhada do povo de Deus no deserto em direção à terra prometida. E hoje, no Evangelho, a nuvem aparece novamente e da nuvem sai a voz que diz: "Este é o meu Filho". Segunda reflexão neste domingo: diante de Deus, qual as nossas atitudes? Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos apresenta algumas atitudes. Uma primeira atitude é a atitude da oração. O Evangelho diz que Jesus sobe ao monte e leva 3 dos seus discípulos. O monte também na Bíblia é o lugar da oração, é o lugar do encontro com Deus, é o lugar da revelação de Deus. No Antigo Testamento, Deus no monte entrega para Moisés os mandamentos. Deus se revela no monte a Elias. No Novo Testamento, no monte, Jesus nos entrega as bem-aventuranças. E hoje, no monte, Jesus se transfigura. Meus irmãos e irmãs, hoje o monte é o símbolo do nosso momento de oração. Hoje o monte é o símbolo da nossa igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós somos convidados, no dia a dia da nossa vida, guardar um momento para subirmos no monte, para rezarmos, para falarmos com Deus, para acolhermos a revelação de Deus. Cuidado para não nos deixar engolir pela correria do dia a dia, pelo ativismo, que muitas vezes não nos deixa tempo para subirmos ao monte, para falarmos com Deus. Segunda atitude é a fé. Primeira leitura nos traz o exemplo de Abraão. Abraão, que na Bíblia é conhecido como o pai da fé. Deus disse para Abraão na primeira leitura do livro do Gênesis: Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua família e vai para a terra, para a região que eu te mostrarei. Abraão tinha tudo para não acreditar na promessa de Deus. Deus que prometeu uma grande população, igual às estrelas do céu, igual às areias do mar. Abraão sendo de idade avançada, sua mulher sendo estéril, mas Abraão não duvida, simplesmente ele acredita, ele se entrega nas mãos de Deus. A leitura termina dizendo que Abraão fez tudo conforme Deus havia dito. Meus irmãos e irmãs, como se encontra hoje a nossa fé? Quantas e quantas vezes nós corremos o perigo de, diante das dificuldades, das necessidades, fraquejarmos na fé. Terceira atitude que a palavra de Deus hoje nos apresenta é a escuta da voz de Deus. Disse que também da nuvem saiu a voz que diz: "Este é o meu filho, escutai o que ele diz". Podemos hoje nos interrogar, nos questionar qual a voz que nós estamos escutando.
Nós estamos escutando a voz dos nossos instintos, dos nossos egoísmos, das nossas vontades. Nós estamos escutando a voz da televisão, a voz do rádio. Nós estamos escutando a voz de pessoas que querem nos afastar de Deus, ou nós estamos escutando a voz de Deus? A voz de Deus que pede de nós o amor, a paz, o perdão, a harmonia, a justiça, a prática do bem. Quarta atitude que a palavra de Deus pede hoje de nós é a atitude da transformação. Meus irmãos e irmãs, a transfiguração de Jesus deve provocar também em nós mudança, transfigurações, transformações. Subir ao monte é abrir a nossa vida para deixarmos Deus agir, para provocar em nós a mudança. Nós estamos no tempo da quaresma, quaresma que pede de nós conversão, quaresma que pede de nós mudança de vida. Podemos nos perguntar: o que eu ainda preciso mudar na minha vida para eu ser mais cristão, para eu ser mais de Deus? Meus irmãos e irmãs, subir ao monte para participar da Eucaristia é nos deixar envolver, é nos deixar transformar por Jesus. Jesus, ele não vai arrebentar a porta do nosso coração, mas ele quer encontrar abertura para ele provocar mudanças. E uma quinta e última atitude que a palavra de Deus hoje pede de nós é a atitude da missão. No alto do monte, quando São Pedro e os outros discípulos veem a transfiguração, São Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas Jesus, ele disse: não, levantem, não tenham medo. E o Evangelho conclui dizendo que eles descem para a planície. Descer para a planície é descer para a realidade, é descer para a missão. Meus irmãos e irmãs, sejamos também hoje missionários, anunciadores da boa nova, anunciadores da boa notícia. Levemos Jesus, levemos o reino de Deus para cada família, para cada pessoa, para cada realidade. Domingo da Transfiguração, Jesus é o Filho de Deus. E diante do Filho de Deus, as nossas atitudes de oração, de fé, de escuta da palavra, de transformação, mudança, conversão e de missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado com a nossa Mãe, Maria Santíssima. Amém.